Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. A partir de agora vamos dar continuidade ao estudo deste livro, O Espírito do Cristianismo. Foi escrito por Karl Schulte, o nosso patrono, ainda quando estava encarnado, em 1929-1930. Vamos hoje para a lição 68ª, Ressurreição do Filho da Viúva de Naim. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 e 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se ele da porta da cidade, eis que levavam para fora da cidade um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e vinha com ela muita gente da cidade. Logo que o Senhor a viu, compadeceu-se dela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando aqueles que o conduziam, disse: moço, eu te mando, levanta-te. Aquele que havia estado morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe dele. Todos ficaram cheios de medo e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta levantou-se entre nós e Deus visitou o seu povo. A notícia disto se divulgou por toda a Judéia e circunvizinhança. Então vejam, antes de lermos o que Karl comenta sobre isto, este garoto estava morto efetivamente? Os laços que unem o perispírito ao corpo estavam desligados? Não, porque se estivesse, ele não iria levantar. Porque o próprio Cristo deixou muito claro que ele não veio derrogar as leis do Pai. Então vamos ver o que é que o Karl comenta sobre isto. Onde era Naim? Diz ele: uma cidade da Palestina, ao sudeste da Galileia, e bem próxima ao Monte Tabor, onde Jesus ia continuamente. E narra-nos o Evangelho ter se realizado lá no Monte Tabor a transfiguração do Senhor e as suas comunicações com os espíritos de Moisés e de Elias. Naquela época, já o deixamos dito, não havia tempo determinado por lei para o sepultamento dos cadáveres, e os ataques de catalepsia eram muito comuns e eram tomados como mortes. E os cadáveres não esperavam, como nós esperamos hoje, 12 horas. Eles normalmente com 2, 3, 4 horas no máximo já sepultavam. E era muito comum, como eu comentei no encontro anterior, usava-se utensílios de estanho. E o estanho, em contato com comidas ácidas, tipo tomate, álcool, ele libera o óxido de estanho, que é altamente, te joga no chão literalmente, te deixa em estado catalético. E o que é a catalepsia, ou a letargia? Catalepsia são determinadas partes do corpo que ficam imóveis, e letargia é o corpo inteiro. Então o indivíduo entrava no estado letárgico, ficava com o metabolismo basal simplesmente funcionando. Então quem punha a mão nele, não tem mais pulso, está morto. Não, estava morto. Então morreu, vamos enterrar. E o Cristo, com a sua elevação espiritual, ele percebia, no simples olhar, ele percebia se de fato aquela pessoa estava ou não morta. E no caso, automaticamente ele pôs a mão, deixem o esquife no chão. E simplesmente ao falar: moço, eu ordeno, levanta-te. O que aconteceu? O espírito se reacoplou
o perispírito se reacoplou ao corpo e ele voltou à normalidade. Se o perispírito estivesse rompido, o último laço que o une ao corpo físico, ele não voltaria. E continua Kaibar dizendo o seguinte: um indivíduo qualquer caía, fosse com um ataque que desse aparência de morte, ou fosse de fato morto, daí a 3, 4 horas já estava sepultado. O caso da viúva de Naim parece ter sido um desses casos. Jesus logo percebera que se tratava de um caso de morte aparente, o qual, se não fosse acudido a tempo, obviamente, seria consumado, chegaria de fato à morte. Não se diga que pretendemos negar sistematicamente a capacidade de Jesus de ressuscitar mortos. Nós não sabemos. É obviamente que um espírito, na hierarquia, no nível de evolução do Cristo, será que ele conseguiria de fato fazer um corpo voltar à vida? Nós achamos que até poderia, mas não vemos em lugar nenhum nenhuma informação que nos leve a isso. Lázaro foi o que mais tempo estava lá sepultado, 3 a 4 dias. Não estava morto. O espírito, o perispírito estava afastado, mas não estava desligado, rompido o laço. Cheirava mal, cheirava, como eu brinquei da última vez. Hoje, quando nós não cuidamos do nosso corpo, nós cheiramos mal. Imagina naquela época, que desodorante que usava. No deserto, banho era difícil. Tinha que cheirar mal mesmo, não tenha dúvida. Então vejam vocês, para morreu, está em estado de putrefação, pelo que nós conhecemos, de tudo que estudamos, de tudo que lemos nos evangelhos, não vimos nenhum caso de ressurreição real. Nenhum. Continua o Kaibar Schutel. Não se diga, repetindo, que pretendemos negar sistematicamente a capacidade de Jesus de ressuscitar mortos. Na verdade, se houvesse necessidade de fazer ressurreições reais, é provável, diz o Kaibar aqui, que Jesus o fizesse. É provável, pois a sua sabedoria ultrapassava muito as nossas previsões e conjecturas, mas nenhum dos casos narrados de ressurreição pelos evangelistas nos autoriza a afirmar, de fato, categoricamente, que Jesus tivesse operado ali um milagre. E ele vem aqui e confirma, nem mesmo com Lázaro, que o próprio Jesus, como se depreende do texto, afirmou não estar morto, embora cheirasse mal e estivesse no túmulo há 4 dias. Então veja, Cristo foi muito claro, vou repetir, eu não vim derrogar a lei, eu vim cumprir a lei do meu Pai, a lei do nosso Pai, que é Deus. Então ele não iria fazer isso. Nem Jesus ressuscitou também. A permanência no túmulo durante 4 dias também não caracterizava a morte naquele tempo, porque os túmulos da Palestina não eram como os nossos túmulos, ou não são como os nossos túmulos, cavados, como ele diz aqui, a 7 palmos no chão. Lá, os cadáveres eram colocados de que forma? Em túmulos cavados na rocha, em fendas na rocha. E aí o que acontecia? Jogavam muitos perfumes no cadáver e uma pedra era colocada na entrada do túmulo, permitindo a penetração de ar. Não havia caixões e os defuntos eram amortalhados. O que é isso? Envoltos em lençóis.
Então, seja como for, Jesus foi o salvador do filho da viúva de Naim. E a sua ação neste caso foi simplesmente magnética. A aproximação de Jesus, a doação do seu fluido de alta penetração, fluido puríssimo, fez com que ele se reavivasse, trouxesse energia para o seu corpo físico. Então ele venceu a morte de que forma? Com os seus eflúvios vivificadores, como diz aqui, e pela sugestão verbal que o próprio Cristo fez. Moço, eu te mando, levanta-te, assume o teu corpo, vai trabalhar, anda, sai desse estado que você está. Ninguém tem mais ação magnética do que aquele que sabe amar e ama de verdade. Veja, Cristo nos ama de uma forma ilimitada. Ama de tal forma que nós pegarmos aí o livro da doutora Marlene Nobre, Não Será em 2012, como está aí, que todo mundo já leu, quando houve aquela reunião no espaço sideral do Sistema Solar, em julho de 69, que os governadores dos planetas do Sistema Solar queriam que, dentro da lei do progresso, no ano 2000, as modificações fossem operadas no planeta Terra para já começar o movimento para chegarmos à regeneração. Mas o Cristo, por nos amar de verdade, pediu uma moratória. Pediu a todos os companheiros iguais a ele, porque são governadores dos outros planetas do sistema, pediu uma moratória. Não, vamos dar 50 anos para esses meus irmãos que eu cuido deles. Então foi dado 50 anos, ou seja, 2019 termina a moratória. Quem sabe com mais 19 anos o ser humano aprende a amar a Deus e amar o próximo. Então foi por amor que nós conseguimos essa moratória. Então o magnetismo é o servo fiel do amor, diz o Caimar. Com o amor removemos as mais pesadas montanhas, todas as dificuldades, todos os embaraços, todos os impossíveis da nossa existência desaparecem ao impulso do amor, mas do verdadeiro amor de Deus, que é a lei básica que rege todos os seres, todas as coisas, todos os mundos, o universo inteiro. Então é esse amor, não é o amor posse. Eu amo isto, eu amo aquilo porque é meu. Não, isso não, é nosso. Não existe o meu no universo, existe o nosso. Por que nós estamos passando por dificuldade? Exatamente pelo fato do ter. É meu, eu tenho, eu quero. Nós não pensamos, nós queremos, nós precisamos, nós vamos trabalhar para que isso aconteça. É um individualismo total. Prestem atenção nas nossas atitudes. Nós não nos amamos como recomendou o próprio Cristo. Amor a Deus e amor ao próximo como a ti mesmo. Nós não nos amamos a ponto de amar o próximo como a nós mesmos. Nós estamos preocupados, minha casa, meu carro, meu automóvel, meu. E o meu vizinho? Problema dele. E os nossos amigos lá na Síria que foram massacrados com armas químicas? Problema dele, não é meu. Eu não vivo lá, eu vivo aqui. Será? Será que desta bobagem que fizeram lá, de repente vai os Estados Unidos agora e, não, vamos interferir. Aí a Rússia não quer, aí o Irã não quer, aperta um botãozinho e solta mais uma bomba atômica. E aí, o que vai acontecer? Não vai sobrar nada para nós? Então vocês percebem que nós estamos todos interligados e entrelaçados?
Não é bem assim, não. Ah, está longe, não é comigo. É conosco, sim. Tudo é conosco. Nós precisamos não sair brigando, dando pontapé para todo lado, mas temos que tentar desenvolver isso que ele acabou de dizer aqui. Nós temos, tudo desaparece, todas as inconsequências, todas as distorções desaparecem aos impulsos do amor, mas do verdadeiro amor de Deus, repetindo, que é lei básica que rege todos os seres, todas as coisas, todos os mundos, o universo inteiro. O amor em suas mais altas manifestações, diz o Caibar, faz estremecer todas as pessoas e leva ao reconhecimento da existência de um Deus presente mesmo na hora dos maiores infortúnios. Todos ficaram cheios de medo e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta levantou-se entre nós e Deus visitou o seu povo. De fato, Deus revela-se a nós através de nós. Ou vocês acham que vai acontecer um fenômeno aqui, uma nuvem colorida, multifacetada, cheia de raios de luz, e vai aparecer Deus no meio? Deus precisa disso? Isso é coisa da nossa cabeça. Tudo, o universo é dele. Ele criou. Ele está do nosso lado. Nós é que não estamos conseguindo enxergá-lo. Nós é que precisamos afinarmos-nos em todos os sentidos para enxergar esta sutileza. De fato, Deus revela-se ao homem pelo homem. Quando o homem atinge as partes elevadas da espiritualidade e tece a sua túnica com os fios de prata que a luz do amor lhe oferece, quando o homem chega a se constituir, como fez Jesus, no grande profeta do amor, de fato Deus está nele, visitando o seu povo. E a notícia dos seus feitos não pode deixar de ser divulgada, para que os homens, em vendo as obras, glorifiquem o Supremo Senhor de todas as coisas. Então, é muito simples. Nós é que estamos ainda com os nossos espaços mentais focados no passado, presos ao passado. Nós não estamos querendo abrir um espaço na nossa mente para aceitar novas ideias, nova forma de ver o mundo, nova forma de assimilar a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio que está no universo. Infelizmente, nós estamos patinando. Quantas encarnações? Milhares. Milhares de reencarnações. Tivemos dificuldades? Tivemos. Passamos por períodos difíceis. Nas eras da Idade Média, período medieval aí em que apareceu a Inquisição, apareceu aqueles teatros montados para julgar aqueles que eram contrários à religião que mandava e julgavam em nome de um Deus. Então isso nós criamos um pé atrás com Deus. Mas hoje não existe mais isso. Nós temos a obrigação de abrir esse espaço mental. Temos que buscar, acreditar em tudo isso, buscar a Deus, nós buscarmos a Deus, porque Ele está do nosso lado. Nós temos que nos preparar para ir a esta energia sutil e não querer que essa energia se materialize materialmente aqui. Não tem chance. Perguntas, comentários, por favor. Estamos abertos. Olha, eu estou lendo aquele livro, 50 anos depois. Mano. Em um determinado capítulo do livro, apareceu uma história que eu não acreditei. Falei, não é possível. Pode ter, naquela época, no ano 133,
nessa era cristã. Quando foi essa semana, eu vi uma história que aconteceu no Paraná, um sequestro de uma criança. Mas olha, encaixa perfeito, assim, quer dizer, do ano 133 hoje, 2000 e... Impressionante. Tudo igualzinho. O que eu vi duas mulheres fazer lá No livro? Duas mulheres, no livro. Uma que contratou uma escrava. Aqui foram duas mulheres que foram ao Paraná a sequestrar e queimar a casa da mulher, mataram a mulher e levaram a criança. Meu Deus. É impressionante, mas a história, como é que pode ser? Quase 2000 anos, como você falou no começo, nós não aprendemos. Nós estamos tentando aprender e parece que você patina e não sai, né? Parece que o poder materialista do ser humano é muito Agora, grande, né? eu te pergunto, Agostinho, e pergunto a todos, pergunto aos internautas, como vamos mudar isso? Se há 2000 anos estamos repetindo as mesmas coisas, cada vez mais sofisticado, porque a tecnologia nos permite mais sofisticação. Como vamos mudar isso? Só na pancada, meus amigos. Só quando recebemos uma verdadeira cacetada, quando recebemos a dor violenta, é que nós vamos acordar. Não tem saída. Não tem saída. Porque na hora da dor pesada, forte, todos nós, em especial aqueles que se dizem ateus, serão os primeiros a cair de joelho e pedir: Pai, me ajuda! Pai, me dê uma mão! Só assim, meus amigos. Porque enquanto nós estivermos no nosso dia a dia, a vidinha de sempre, buscando as mesmas coisas, ouvindo essas bobagens que você acabou de dizer aí acontecer, mas foi lá no Paraná, não foi aqui, foi lá na Síria, foi lá no Japão. Parece que nós, não é nada conosco, estamos alheios. Mas não, somos todos interligados. O que nós somos? Um grão de poeira no cosmos? Não somos nada. E nesse grão de poeira está toda a nossa existência. Imagine uma chacoalhadinha, uma tossidinha da Terra. Estamos viajando hoje, como eu sempre digo, para não esquecer, a 1.150.000 km por hora. Imagine um tropeço, uma engasgada. Sobra nada. Tangência inercial faz tudo virar pó. E nós estamos aqui achando que somos dono do pedaço, podemos tudo, matar, roubar, prejudicar, dar prejuízo, que vai ficar tudo por isso mesmo. Eu brinco sempre. E a nossa malinha de volta? O que nós estamos colocando dentro? Coisas materiais não cabem. Não adianta pôr que nem entra na mala, fica de fora. Precisamos tomar muito cuidado. Mais comentários, mais perguntas? Vocês vejam um caso bobo, simples. Aconteceu hoje. Está aí, cidade de São Paulo. Caiu, desmoronou uma loja em construção, 2 andares. Aqui, mas cai em todos os lugares, cai sempre. Por que cai? Houve um terremoto, houve um furacão, caiu. Por quê? Relapso de quem era o responsável, do dono, de quem calculou, tudo feito pela metade, de qualquer jeito. Vamos, tá bom assim, vamos em frente. Ia gastar 50, vou gastar 20. Dá um jeitinho, afina o pilar, afina a viga, tá tudo bem, vamos em frente. É pouco caso com o semelhante, gente. Nós não pensamos no semelhante. Nós somos excessivamente egoístas. Como diz o Kardec, das 3 chagas que corroem a humanidade: orgulho, vaidade, egoísmo. O egoísmo é a mãe de todos, porque do egoísmo origina tudo. Isso é consequência do egoísmo. Não, eu vou ganhar mais, quero fazer mais. Se morrer mesmo, não tem nada comigo, estou longe disso. É assim, infelizmente.
E nós não aprendemos, estamos achando que isso é um passeio, é algo que não tem responsabilidade. Sobe, vai aqui em cima na sala de trabalho e vê o que acontece. Quando os irmãozinhos vêm aí todos chorosos, todos resmungando, arrependidos, porque não aproveitaram os momentos que aqui estiveram, as oportunidades que apareceram para crescer. Como eu digo, sempre vou repetir mais uma vez, ninguém é terráqueo. Somos todos espíritos vivendo, passando por mais uma experiência no planeta, que nós pedimos e imploramos e planejamos. E aqui vamos jogar tudo fora? Mais comentários, mais perguntas? Senão eu vou para outra lição. Pois não. Essa letargia, voltando no início do texto, essa letargia, ela seria só uma doença orgânica ou também... Ela pode ser provocada espiritualmente, dependendo da obsessão que existe entre o obsessor e o obsediado. Pode também. Por isso que acontecia no grupo. E pode acontecer até hoje também. Mas somava os fatores, digamos, da obsessão, obsidiado, e também esse fato de usar os utensílios de estanho, que ao contato, como eu disse, com tomate, com álcool, ele exala o óxido de estanho, que é altamente, te deixa em estado como se estivesse narcotizado, como se tivesse tomado droga. Você fica metabolismo basal básico. Zero. Quase ali, mínimo. Mais um pouquinho, acaba a vida. Então é possível, espiritualmente, sim. Não tenha dúvida. Neste caso aqui, não diz, mas é provável que tenha sido espiritual. Uma criança, é provável. Porque assim também, se fosse só orgânico, teria um prazo para o efeito dos gases, tal, né? Tem. Mas não, ele chegou e falou, levanta e... Foi embora. Você viu que foi na hora. É provável, por isso estou falando, é provável que tenha sido espiritual. É provável. Tudo caminha, tudo indica que seja espiritual. Pois não, Agostinho. Vamos olhar um pouquinho. No caso, por exemplo, é uma coisa que eu fico meio encabulado com isso daí. No caso do Lázaro. Se Cristo não tivesse, com certeza... Aí ele morreria. Morreria mesmo. Porque o estágio que ele estava era vamos dizer assim, dos milhões de laços que nós temos, porque se une molécula a molécula entre o corpo físico e o perispírito. E restava praticamente nada. Então, se o Cristo não tivesse interferido, provavelmente ele teria morrido. Já estava com 4 dias, né? Provavelmente. Já está com mais um cheirinho, mais ou menos. Já estava com algum cheirinho. E a gente, assim, hoje em dia, observa, mesmo com toda a asepsia que o ser humano procura ter, quando vai ser enterrado, é limpo, tudo, e às vezes até para esperar as pessoas do interior, aquelas coisas, a família chegar, tiram as vísceras. Os vísceras, exato. Um dia já começa a fazer, tá tudo, entrar em decomposição, né, o organismo. Eu imagino que, acredito que sem dúvida foi catalepsia, porque ele deve ter ficado realmente naquele estado, né, de metabolismo bem básico. Muito baixo, porque até Jesus, eu não tenho dúvida que ele poderia ter tudo e muito mais. Mas eu acho só o fato de a decomposição orgânica do corpo e voltar isso, a célula circular, enfim, é uma coisa que... Porque veja, enquanto não desatar o último laço, a vida, ele está ali ligado. Então pode voltar, porque com os fluidos de altíssima penetração, fluidos puríssimos, quando Jesus direcionou a ele,
recompôs todas as moléculas, mal sãs pelas sãs, instantaneamente. Inclusive tem um livro do nosso querido Chico Xavier, Voltei, e onde Irmão Jacó. do irmão Jacó, que ele fala, ele relata quando ele desencarnou, quando foi o desligamento dele, foi depois de não sei quanto tempo, eles ainda foram para uma praia, parece. Isso, para ele recuperar energias. E poder haver o desligamento total, mas já tinha sido sepultado. Né? Então, uma coisa assim... Morrer é fácil, desencarnar é difícil. Desencarnar é difícil. Esse é o grande problema. Mais perguntas? Então vamos a mais um capítulo, o 69º, a cura da paralítica obsidiada e o dia de sábado. Não sei se vai dar tempo, mas pelo menos eu vou ler o Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 13º, versículos 10 e 17. Jesus estava ensinando em uma das sinagogas num sábado. E veio ali uma mulher possessa de um espírito que a tinha enferma, estava junto dela, fazia só 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Jesus, vendo-a, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs sobre ela as mãos. E imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Vamos lá, doutor. Tudo bem? Tem coisa para a senhora assinar aqui, irmãos. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, não desprende cada um de vós o seu boi ou o seu jumento da manjedoura no sábado para levá-lo a beber? E não devia ser solta dessa prisão no sábado esta mulher que é filha de Abraão e que há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isto, ficaram envergonhados todos os seus adversários, e se alegrava toda a multidão de todas as coisas gloriosas que por ele eram feitas. Lucas capítulo 13º, versículos 10 a 17. Então vejam, eu só vou começar e no próximo encontro nós concluiremos. 2 curas tentou Jesus efetuar. Uma da mulher obsidiada, outra do chefe da sinagoga e seus companheiros fariseus. Contudo, só com a primeira, só com a mulher, ele teve um resultado profícuo, muito bom. Aquela cura que parecia estar acima do difícil e atingir as raias do impossível, foi justamente aquela que Jesus executou com mais facilidade. Bastou que o mestre dissesse algumas palavras e fizesse um simples aceno para que aquela mulher curvada se restabelecesse. Simplesmente quando ele disse: estás livre da tua enfermidade, e pôs as mãos sobre ela, endireitando-a imediatamente. Para a outra cura, não houve remédios, nem razões, nem ordenações, nem justificações. Então, concluí, interrompendo a última frase, então. As palavras de Jesus não fizeram outro efeito que o de envergonhar os enfermos. Quem eram os enfermos? Os seus adversários. Que história é essa? Não pode trabalhar de sábado, não pode curar de sábado, porque a tradição estabeleceu que não se pode. Como ficam os médicos? Não trabalham de sábado? Não curam aquele que se machucou, aquele que se feriu? Próximo encontro nós vamos nos aprofundar mais nisso.
Alguma pergunta, algum comentário? Muito obrigado aos internautas. Continuamos no próximo encontro.